Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula de Teoria Geral da Administração, aula 100% focada aí no que a Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar, o que ela efetivamente coloca nas provas. Gente, Teoria Geral da Administração é um assunto interessantíssimo, é como se fosse a história da administração, né? Então a gente vai estudar na Teoria Geral da Administração os autores, né? Como se desenvolveram as teorias da administração, né? Como é que foi todo o processo evolutivo da construção do conhecimento da administração, esse que a gente estuda, né? Então, para a gente consolidar isso, vamos aprender o conceito, né, de forma mais técnica, o que significa Teoria Geral da Administração. Então, vem aqui comigo. Teoria Geral da Administração é o conjunto de conhecimentos a respeito das organizações e do processo de administrá-las, sendo compostas por princípios, proposições e técnicas em permanente elaboração. Então, dentro da Teoria Geral da Administração, a gente vai estudar autores, teorias, né? Aquela história lá, por exemplo, de que o processo administrativo é composto por planejamento, organização, direção e controle. Né? Quem inventou isso? Por que assim? Como se chegou a essa conclusão? Quais foram as pesquisas? Quais foram os experimentos realizados? Tudo isso é objeto de estudo dessa Teoria Geral da Administração, que a gente chama carinhosamente de TGA. TGA, então, Teoria Geral da Administração. Beleza? Quando a gente está estudando Teoria Geral da Administração, para fins de concurso, nós temos aí 9 abordagens. Temos aí, então, um conjunto de 9 abordagens, que são espécies de escolas que estudam, né, compartilham um conjunto de conhecimentos sobre as teorias da administração. Então, de maneira um pouquinho mais clara, um pouquinho mais prática, deixa eu te mostrar esse esqueminha que ele dá uma visão muito bacana sobre esse conteúdo, né? Primeiro aqui, então, a Teoria Geral da Administração, que é esse ramo da administração que se dedica a estudar um pouco da história da administração, ele possui essas 9 abordagens, né? Se a gente for detalhar aqui, ó, abordagem clássica, só que dentro da abordagem clássica nós temos aí duas importantes teorias, que é a administração científica e a teoria clássica. Depois nós temos a abordagem humanística, depois a abordagem neoclássica, abordagem estruturalista, abordagem comportamental, abordagem sistêmica e abordagem contingencial. Então, se a gente fosse pegar toda a história da evolução do estudo da administração, a gente percorreria essas abordagens aqui, da clássica à contingencial. Da clássica à contingencial. Beleza? Só que dentro de cada uma dessas abordagens a gente consegue detalhar um pouquinho, ó. Abordagem clássica, administração científica, teoria clássica. Dentro da abordagem estruturalista nós temos duas principais teorias, teorias da burocracia e teoria estruturalista. Na abordagem comportamental a gente tem duas principais teorias, teoria comportamental e teoria do desenvolvimento organizacional. Tá bom? Então, o que eu quero que você entenda nesse momento? Que a história da administração ela pode ser descrita de diversas formas, né? Por meio de escolas e por meio de abordagens. Essa aqui, a abordagem que eu estou te mostrando, que é adotada pela Fundação Getúlio Vargas, é a defendida pelo Hidalberto Cavenato. Então, Hidalberto Cavenato diz que a administração possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abordagens. 7 abordagens. Então, o Cavenato diz que existem 7 abordagens. Beleza, Marcelo, o que eu tenho que saber para acertar as questões da FGV, que é o nosso foco? Você tem que conhecer essa teoria aqui, administração científica, você tem que conhecer a teoria clássica e tem que conhecer teoria da burocracia e a administração segundo a abordagem sistêmica. Então, você tem que conhecer de todas essas abordagens essas 4 teorias. Administração científica, teoria clássica, teoria da burocracia e abordagem sistêmica. Então, como o nosso foco é 100% na Fundação Getúlio Vargas, nós vamos estudar justamente essas 4 teorias. Quais são essas teorias? Abordagem clássica lá, administração científica, teoria clássica, né? Teoria da burocracia e abordagem sistêmica, ou teoria geral dos sistemas. Você sabendo essas 4 teorias, você acerta as questões da Fundação Getúlio Vargas. Então é sobre isso que a gente vai estudar a partir de agora.
Beleza? Começando com a primeira teoria, a administração científica. O que dizia a administração científica? Primeiro entendendo um pouquinho da história, tá, gente? Lá no comecinho do século XX, né, 1901, 1902, nós estávamos vivendo o que no mundo? Nós estávamos vivendo o início da Revolução Industrial, né? E o que aconteceu na Revolução Industrial? Basicamente, nós tivemos a transição de um formato de produção artesanal, onde a gente tinha um indivíduo fazendo todas as etapas do processo produtivo, né, que era o artesão, e aí o que passou a acontecer? Começaram a se construir indústrias, e aí nas indústrias, cada vez mais se começou a organizar o trabalho por especialidade, ou seja, cada indivíduo passou a fazer uma partezinha do processo produtivo em vez de fazer tudo, né? E aí, o que aconteceu, gente? Tivemos o esforço de alguns engenheiros americanos que começaram a pensar, poxa, aqui na indústria, né, o negócio está meio bagunçado, cada um faz de um jeito, né? Tem empregado que trabalha melhor, tem empregado que trabalha de qualquer jeito, faz porcaria, né? Como é que a gente consegue organizar essa zorra, né? Então, basicamente foi essa a ideia, né? Os engenheiros americanos, né, diante desse cenário ali, eles viram no começo do século XX que era preciso botar ordem na casa, que o trabalho nas indústrias estava muito bagunçado, cada um fazia de uma forma, não tinha método, não tinha padrão, não sabia exatamente como o produto ia ficar no geral, não sabia definir ferramentas adequadas, era uma zona, basicamente era isso, né? No começo aí do século XX, as indústrias era tudo bagunçado. E aí tivemos então um conjunto de engenheiros americanos que começaram a pensar, poxa, vamos começar a organizar esse negócio, vamos definir alguns métodos, vamos definir algumas ferramentas, algumas boas práticas, para quê? Para racionalizar o trabalho. Então, o que é o grande objetivo, né? Como é que surge a administração? A administração ela surge a partir desse primeiro momento, né, chamado de administração científica, que tinha o objetivo de dotar as atividades realizadas nas primeiras indústrias, né, primeiras indústrias do mundo, de maior racionalidade. Então vamos botar método, vamos definir formas de fazer o trabalho de forma mais racional, de forma mais fácil, de forma mais simples. Então, em vez de todo mundo fazer de um jeito diferente, vamos pegar aqui um método adequado, né? Para gerar essa caneta, por exemplo, você vai fazer primeiro o acabamento, né? Vai botar a borrachinha, você define um método. Então, é isso que foi feito lá no início da administração, que é justamente esse período que a gente chama de administração científica. Então, a administração científica foram os primeiros estudos, os primeiros experimentos dessa ciência que a gente conhece como administração. Então, vem aqui comigo, ó, só para a gente consolidar. As pesquisas iniciais foram realizadas por um grupo de engenheiros dos Estados Unidos, dos quais destacam-se Taylor, Henry Gantt, né? Henry Ford. Aqui tem um conjunto de autores importantes da administração científica, né? Trata-se do primeiro esforço científico para analisar e padronizar os processos produtivos, com o objetivo de dar maior racionalidade à forma de produção. Então, de maneira mais prática, tá, gente? O que eles queriam, esses engenheiros? Botar ordem na casa, em vez de cada um fazer de um jeito, né, cada empregado fazer da forma que dá na telha, definir um método, definir padrão, definir exatamente a forma de produzir os produtos gerados pela indústria, né? Seja o TA, seja a caneta, seja o lápis, seja lá o que a indústria estiver produzindo, a partir dos esforços da administração científica, né? O que se objetivou foi dar maior racionalidade, reduzir os desperdícios, reduzir o número de acidentes de trabalho. E, gente, deu muito certo, tá? Deu muito certo. Tem relatos ali da época do trabalho de Taylor na ferroviária, né, que ele trabalhava, que ele conseguiu quadruplicar os lucros da ferroviária implantando as práticas propostas pela administração científica, né? Então, o trabalho dele foi muito exitoso, né? Imagine você quadruplicar o resultado financeiro de uma grande empresa. Uma coisa é uma empresa pequena, né? Quadruplicar o resultado. Não é fácil, mas é ainda mais plausível do que uma grande empresa. Imagine uma ferroviária, que é uma empresa gigantesca na época lá do início da Revolução Industrial, e a partir dos trabalhos
resultados de Taylor, ele conseguiu quadruplicar os resultados da Ferroviária e aumentando os salários, né? Ele conseguiu aumentar os salários dos empregados e quadruplicar os lucros, né, da Ferroviária. Então você percebe que a administração científica ela deu muito certo. E é por isso que, vamos dizer assim, a administração pegou, né? Por quê? Porque se verificou que a partir do momento que você investe energia, investe estudo e experimento em tornar as práticas dentro das organizações, dentro das empresas mais eficazes, mais eficientes, mais efetivas, você consegue conciliar os interesses, você consegue dar mais retorno financeiro para a empresa e consegue também atender os interesses dos empregados. Então, foi a partir dos estudos da administração científica que, vamos dizer assim, a administração se consolida como uma ciência. Beleza? Beleza, Marcelo, eu entendi esse contexto mais geral. Mas o que eu tenho que saber para acertar as questões da prova? Beleza, o que você tem que saber? As características, os pressupostos da administração científica, ou seja, o que esses autores, esses primeiros autores da administração defendiam. É isso que você tem que saber. O que esses primeiros autores, esses autores da administração científica defendiam. Então vem aqui comigo. A primeira coisa que eles defendiam era a ênfase nas tarefas. Eles defendiam muito a especialização. Então, o que o Taylor, né, que é um dos principais expoentes da administração científica, falava? Olha, meu amigo, essa história de produção por meio de artesão, né, dos artesãos que faziam todas as etapas do processo produtivo, ele falava, esquece isso, cara, esquece isso. Né? Quanto mais dividido for o trabalho, mais especializado vai ficar o trabalhador. Então ele vai conseguir fazer as atividades de forma mais rápida, mais célere. Né? Isso é utilizado até hoje, gente. Perceba, isso faz mais de 100 anos e a especialização do trabalho ainda é um grande princípio, é uma grande prática nas indústrias. Se você for ver uma linha de montagem, né, uma linha de montagem em uma indústria, por exemplo, lá no Polo Industrial de Manaus, você vai perceber que cada empregado é responsável por realizar uma pequena parte do processo produtivo. Ele vai fazer, por exemplo, a pintura de uma porta, ele não vai fazer o carro inteiro, ele vai fazer uma pequena parte ali da produção do carro, né? Então é isso que é justamente a especialização das tarefas, a divisão do trabalho, que é realmente um dos grandes pressupostos da administração científica, uma das coisas que ela defendia de verdade. Beleza? Então, tinha essa ênfase nas tarefas. Outra característica muito importante da administração científica, ela partia de uma abordagem de baixo para cima. Como assim, Marcelo? A lógica é, eu melhoro as tarefas, vou botar aqui, ó, melhoro as tarefas e a partir disso eu consigo melhorar toda a organização, toda a empresa, né? Então a lógica da administração científica é, para eu melhorar o todo, eu vou começar aqui, ó, das pequenas partes. Então o Taylor ele defendia, poxa, eu vou analisar aqui cada etapa do processo produtivo, como cada indivíduo faz cada tarefa. Por quê? Porque se eu melhorar a execução de cada tarefa, por consequência, eu vou melhorar o resultado de toda a empresa. Essa é a lógica da administração científica. É uma abordagem de baixo para cima. Por que uma abordagem de baixo para cima? Eu melhoro o mais pequeno, o micro ali. Eu melhoro as tarefas e, por consequência, eu consigo melhorar todo o resultado da empresa. Beleza? Essa é a lógica, né? Outro pressuposto importante na administração científica é o que a gente chama de Organização Racional do Trabalho, ORT. Esses aqui foram os estudos de Taylor, tá? Estudos de Taylor. Recebeu esse nome aqui, tá bom? Organização Racional do Trabalho. Qual era a grande ideia da Organização Racional do Trabalho? Era você utilizar métodos científicos em vez do empirismo, ou seja, em vez de cada gestor ali da indústria fazer da forma que acha melhor, a partir do senso comum, daquilo que ele achava, substituir isso por ciência, por método, por experimento, por teste. Então, uma das grandes contribuições de Taylor
para a administração científica foi justamente esse conjunto de estudos que recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho. Então esse conjunto de estudos defendia o quê? A utilização da ciência em vez do empirismo para organizar o trabalho das indústrias, tá bom? É isso que a gente chama de Organização Racional do Trabalho. Além disso, a administração científica, né, se baseava no conceito de homo econômicos ou homem econômico. O que isso significa? Gente, conceito de homem econômico, grava isso. A administração científica acreditava no homem econômico, tá bom? O que é essa história de homem econômico? Gente, o que os autores dessa época defendiam é que a única maneira de você motivar um indivíduo, um empregado, é por meio de incentivos financeiros. Então, os engenheiros americanos aí que defendiam a administração científica, foram esses autores da administração científica, eles diziam assim: olha, a única maneira de eu motivar, de eu estimular que meus empregados trabalhem mais e melhor é por meio de incentivos financeiros. É isso que a gente chama de conceito de homem econômico, a percepção de que o indivíduo só é motivado aí por meio de incentivo financeiro. Tá? Hoje isso não é mais tão aceito, né? A gente sabe que existem diversos tipos de recompensa e que não apenas o dinheiro é importante, mas a essa época os autores da administração científica acreditavam no homem econômico, ou seja, a única forma de você motivar alguém é por meio do dinheiro, tá bom? Então grava isso. Outra característica, outra percepção da administração científica era uma visão mecanicista. Anota aí, a administração científica acreditava em uma visão mecanicista. O que quer dizer visão mecanicista? Queria entender o funcionamento da organização, o funcionamento das indústrias como uma espécie de máquina, né? Que você tem peças que se encaixam e aí a partir dessa conjugação de ferramentas, de máquinas, você gera então produtos. Essa visão mecanicista ela é simplista. Por que ela é uma visão simplista? Porque ela desconsidera os efeitos do mercado dentro da empresa. Muitas vezes o resultado de uma empresa não decorre só do que acontece dentro dela. Então é por isso que a abordagem científica, né? A administração científica, melhor dizendo, ela adota uma visão mecanicista, que é uma visão que hoje a gente não considera mais como apropriada. Por quê? Porque hoje a gente entende que, isso a gente vai estudar mais à frente na teoria geral dos sistemas, mas o resultado de uma organização não é explicado somente por fatores internos. Ele também depende de fatores externos, fatores que acontecem, né, dentro do mercado, dentro da concorrência. Então, anota aí o que você tem que ter no seu caderno, que a administração científica ela seguia uma lógica de visão mecanicista. Ela é uma visão de sistema fechado, uma visão simplista da realidade. Beleza? Outra característica, foco no ambiente interno, foi isso que eu falei, né? Ele só olhava para dentro da organização, para dentro da indústria. Desconsiderando o mercado, concorrência, então se considerava tudo isso. E aí, agora avançando um pouquinho, falando da organização racional do trabalho, que são os estudos de Taylor, né? O esforço empreendido por Frederick Taylor na tentativa de substituir os métodos empíricos e rudimentares por métodos científicos foi denominado de Organização Racional do Trabalho, ORT. Ou seja, a ORT é um dos pressupostos da teoria da administração científica e não uma teoria autônoma, né? Isso foi aquilo que a gente falou. O que a gente conhece como organização racional do trabalho foi um conjunto de estudos de Taylor. Então, é como se fosse uma partezinha da administração científica, beleza? Então, se aparecer na sua prova Organização Racional do Trabalho, você já sabe que ele vai estar se referindo à teoria da administração científica, beleza? E o que diz esse conjunto de estudos, né? O que defende a ORT? Ela defende a análise do trabalho e do estudo de tempos e movimentos. O que isso significa, gente? O Taylor, ele literalmente pegava o cronômetro e ficava cronometrando
quanto tempo os empregados demoravam para realizar cada tarefa. Ele ficava ali com o cronômetro ali do lado dos operários, cronometrando, né? Porque ele fazia esse controle individualizado de cada tarefa. Porque ele queria identificar qual empregado e qual método que era mais rápido, mais eficiente. Então ele ficava cronometrando os empregados fazendo as tarefas, porque a partir dessa medição do tempo, ele chegava à conclusão de qual empregado era mais eficiente e de qual método era mais eficiente. Ou seja, o método que conseguia produzir mais em menor tempo. Então ele literalmente fazia esse estudo de tempos e movimentos. Qual era o objetivo do Taylor? Identificar as formas, né, e os procedimentos para fazer as atividades de uma forma mais rápida. Então ele queria eliminar qualquer movimento inútil na linha de montagem. Tudo que fosse desnecessário ele queria eliminar para aumentar a eficiência da produção. Então ele literalmente cronometrava, né, os tempos e movimentos. Estudo da fadiga humana. Então ele também queria calcular quanto tempo seria necessário para os empregados descansarem sem comprometer, né, atividade motora, né, sem dar problema de DORT, nada disso, né? Então ele queria calcular também o tempo necessário para fadiga, né? A cada 50 horas de produção na linha você vai ter, sei lá, 2 minutos de descanso ou 3 minutos. Ele queria diminuir o máximo, né, o tempo também para o descanso. Ele foi cronometrando cada pedacinho, né, da produção. Além disso, ele defendia, como a gente já falou, a divisão do trabalho e a especialização do operário. É um aspecto muito forte, né? Ele começou a desenhar cargos, tarefas e definir salários. Isso também é um ponto importante, gente. Antes do trabalho da administração científica, você não tinha a figura de cargos, né? Você tinha empregados ali e todo mundo fazia tudo, basicamente. Não tinha a figura assim, do especialista em montagem de motor. Não tinha essa figura, né? Era todo mundo fazendo tudo dentro da indústria. Não tinha uma divisão de trabalho. Então, o que o Taylor fez, né? Ele começou a desenhar cargos. Não, vai ter aqui o especialista em montagem de motor. Vai ter o especialista em pintura. Vai ter o especialista em fuselagem. Então, ele começou a desenhar cargos e descrever ali as tarefas que seriam realizadas para cada um desses cargos. Além disso, ele associou esses cargos a níveis de remuneração. Então ele começou a definir também graus de remuneração para cada um desses cargos, né? Nada disso existia, né? Incentivos salariais e prêmios de produção. Por quê? Ele acreditava no homem econômico, né? Como a gente conversou. Então o que ele pensou? Ora, se eu quero aumentar a produção total da minha empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que cada empregado produza de forma mais rápida, de uma forma mais célere, né? E como eu vou motivar esses empregados? Eu vou instituir prêmios financeiros. Por quê? Porque, segundo o Taylor, ele só acreditava nisso, no dinheiro. Então, a única forma de eu motivar as pessoas é pagando incentivos financeiros. Então, o que ele fazia, né? Ele definia prêmios de produção. Se você produzir 100, você vai ganhar um bônus de tanto. Se você produzir 200, você vai ganhar um bônus superior, né? Você vai ganhar um bônus de tanto. Então, ele ia escalonando a remuneração de acordo com os níveis de produção. Isso é uma coisa que existe até hoje, né? Por exemplo, quando a gente fala aí em vendedores, meta de vendas, isso é uma ideia que vem lá do início do século XX, que foi desenvolvida aí pelo Taylor já, beleza? Condições ambientais de trabalho. Então ele começou a se preocupar com layout, né? Onde você vai pôr cada máquina, cada equipamento, como você vai montar, vai dispor a linha de montagem. Por quê? Porque ele queria melhorar a eficiência de tudo, gente, de tudo. Cada segundinho ele considerava, né? Se eu mudar aqui a posição da máquina, eu vou conseguir reduzir 3 segundos, né? O processo de produção. Então vamos mudar. Então ele fazia esses tipos de estudo, né? Então ele se preocupava também com as condições do ambiente de trabalho. E começou a enfatizar o que? A padronização, algo básico hoje em dia, né? Você tem que definir o seu produto, né? As canetas, não importa se eu vou produzir 10, 20, 30, 40 mil canetas, elas têm que sair com essa carinha aqui, elas têm que ter as mesmas funções, tem que ser muito padronizado, né? Então essa foi uma preocupação que o Taylor demonstrou.
e definiu, né? E isso também não existia. Então você comprava naquela época, no início do século XX, né? Queria comprar, por exemplo, um produto aqui, imagine essa caneta, né? E ia ser uma caneta de cada jeito, não tinha uma padronização muito clara, né? Então isso acabava acontecendo. Perfeito? Gente, a administração científica ela sofreu algumas críticas. Todas as teorias, né, sofreram algumas críticas, né? Como a gente já falou, a administração científica ela tinha essa visão mais mecanicista, né, que acaba sendo abandonada posteriormente pelas teorias seguintes, né? Ela adotava essa visão microscópica do homem, ou seja, considerar que o homem só é incentivado, só é motivado por meio de dinheiro. A gente sabe que é uma visão hoje muito pequena, que existem diversas outras formas de motivar um indivíduo. Então, essa é uma crítica que a administração científica sofre. Ela adota uma abordagem muito prescritiva e normativa, ou seja, ela traça uma receita de bolo, né? E isso a gente sabe que não existe receita correta, né? Não existe uma receitinha de bolo para você fazer qualquer empresa decolar, né? Qualquer empresa aumentar seus lucros. Então isso também é muito criticado, né? Então toda vez que você vira assim, abordagem prescritiva, o que você tem que lembrar? Prescritiva, prescrição de médico, né? O médico ele faz uma prescrição, ele diz exatamente o que você vai tomar, o remédio tal, hora tal. Então ele detalha de forma prescritiva o que você vai fazer. Essas primeiras teorias da administração, elas adotavam essa abordagem prescritiva, essa abordagem que vem dizer, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo para fazer a empresa dobrar, triplicar os resultados financeiros, né? Hoje em dia a gente sabe que isso não funciona, que não existe receita de bolo. Tudo depende do mercado, tudo depende do tipo de cliente, tudo depende ali dos custos da empresa. Então, essa abordagem mais prescritiva, ela acabou caindo em desuso e essa é uma das críticas que se faz à administração científica. Outra crítica é a abordagem de sistema fechado, ou seja, você olhar só para dentro da empresa, né? Isso hoje em dia não faz o menor sentido, né? Você vai desenvolver um produto, você tem que considerar o mercado, o que os seus clientes querem, os concorrentes, né? Aquela época ainda fazia algum sentido. Por quê? No começo da Revolução Industrial, gente, vocês têm que entender que existia uma demanda reprimida muito grande, né? Ou seja, não tinha muita concorrência. O que você conseguia produzir ia ser absorvido pelo mercado consumidor. Então as pessoas queriam comprar produtos industrializados. Então, por isso, né, que a administração científica também adotava uma abordagem de sistema fechado. Ela não estava nem aí para os clientes. Ela queria produzir mais e mais e mais, porque sabia que ia ter clientes interessados suficiente, né, quantidade de clientes suficiente para absorver tudo que ela produzia, né? O fato é que essa é uma crítica que se faz por ela não considerar o contexto, né, o mercado. E aí o nosso resuminho matador, que você vai tirar um print bem bacana para você ter aí no seu caderno, sobre a administração científica. O que ela tinha? ênfase nas tarefas, ela seguia uma abordagem de baixo para cima, seguia aí a organização racional do trabalho, que foram aqueles estudos de Taylor, tinha um foco no ambiente interno, ou seja, só olhava para dentro, né? Adotava o conceito de homem econômico, e aqui as críticas: mecanicismo, visão microscópica do homem, abordagem prescritiva e normativa, abordagem do sistema fechado. Show de bola, gente? Vimos então a nossa primeira teoria, a hora de praticar. Vamos fazer algumas questões para a gente ver como a FGV gosta de cobrar esse conteúdo. Vem aqui comigo. FGV FunSaúde Analista 2021. A Organização Racional do Trabalho, o RT, surgiu no apogeu da administração científica e visava a substituição dos métodos empíricos e rudimentares utilizados nas tarefas por métodos científicos. Assinale a opção que apresenta um exemplo de fundamento característico da ORT. Então ele quer o quê? Um dos princípios, uma das ideias da ORT, né, da administração científica. Vamos ver. Alternativa A. A noção de homossocial. Não, gente. O que a ORT defende? O que a administração científica defende? É o homem econômico. O homem social ele vem surgir posteriormente na teoria das relações humanas, depois consolida na abordagem humanística, né? ORT é homem econômico, a gente falou sobre isso.
Então, a alternativa A está errada. Vamos ver a B. O desenho de cargos e salários. Opa, isso está correto, né? Desenho de cargos e salários é feito aí na administração científica, né? Então, parece o nosso gabarito. Vamos ver a C. O estudo dos grupos informais. Gente, o que são os grupos informais? São aqueles grupos que surgem de maneira espontânea dentro da organização. Sabe aquela galera da empresa que joga futebol na quarta-feira? Esses são os grupos informais. A administração científica não estava nem aí para os grupos informais. Ela só se preocupava com os grupos formais. Aí só estava preocupado com as coisas que aconteciam dentro da empresa. O que acontecia fora, os grupos informais, as relações sociais, não estava nem aí para a administração. Tá? A administração científica não se preocupava com os grupos informais, não. Isso aqui, essa preocupação dos grupos informais, surge posteriormente nas teorias aí de relações sociais, na abordagem humanística, tá bom? Então C está errada. Vamos ver a D. Análise organicista dos processos administrativos. Não! Ele adota uma análise o quê? Mecanicista. Mecanicista. Então, gente, até para você fixar, pensa assim, ó, mecanicista é o oposto de modelo orgânico, tá? Aqui você está considerando contexto, ambiente, a ideia de sistema. Aqui você, no modelo mais mecanicista, você está olhando só para dentro da organização. Você vê as pessoas como máquinas e engrenagens. Então, é diferente, tá? A análise na administração científica, ela é mecanicista e não organicista, beleza? Então, D está errada. Vamos ver a E. A compreensão da organização como sistema aberto. Nada disso. A administração científica entendia a organização como sistema fechado. Fechado. Então, gabarito da questão é mesmo que alternativa B, que fala sobre o desenho de cargos e salários. Vamos para mais uma. FGV, Assembleia Analista 2018. A abordagem científica da administração foi um verdadeiro marco na economia mundial, revolucionando completamente os métodos de produção da época. Dentre as propostas sugeridas por essa abordagem, formalizadas em 4 princípios, existe uma concernente ao papel dos gerentes na produção. Assinale a opção que a indica. Vamos ver. Alternativa A. Supervisionar a interação entre os ambientes interno e externo da organização. Já falamos sobre isso. A administração científica não está nem aí para ambiente externo, para aquilo que acontece fora da organização. Então isso aqui está errado. Vamos ver a B. Estimular o desenvolvimento dos chamados operários multitarefas. Nada disso. A administração científica defende o quê? Especialização. Ou seja, cada um fazendo uma partezinha do trabalho e não multitarefa. Vamos ver a C. Orientar a criação artística e artesanal de cada produto fabricado. Pelo contrário, né? A administração científica ela defendia o quê? A melhor forma de fazer as coisas, né? Você pode até anotar aí no seu caderno, ó, defendia the best way, que é uma expressão que às vezes aparece em provas. The best way. O que é o the best way? A melhor forma. Então a administração científica ela acreditava nisso, que existia a melhor forma de fazer alguma coisa. Então não ficava querendo inventar a criação artística, né? Cada um fazer de um jeito, de uma forma diferente. Não, pelo contrário, a administração científica é da forma padronizada, da forma que está ali no roteirinho, no segundo the best way, beleza? Vamos ver a D. Delegar maior autonomia decisória. Nada disso, né? Aqui, na administração científica, a gente tem centralização da decisão. Centralização e não descentralização. Vamos ver a E. Registrar e esquematizar os conhecimentos dos operários em regras e fórmulas matemáticas. Aí sim, né? Você queria documentar tudo, padronizar tudo. Lembra que eu falei que o Taylor ele ficava literalmente cronometrando o tempo que as pessoas realizavam cada tarefa? Pois é, então é isso que a alternativa E está dizendo, é esse o nosso gabarito. Vamos para mais uma questão, FGV Copesa Analista 2018.
A administração científica proposta por Frederick Taylor ficou marcada por ter sido pioneira nesse campo de estudos. Assinale a opção que indica uma inovação proposta pela administração científica. Vamos ver. Alternativa A, estrutura de sistemas fechados. Isso não foi uma inovação, né? Ela considerava o ambiente fechado, mas isso não foi uma inovação. Vamos ver a B, artesanização produtiva. Pelo contrário, defendia especialização. O que é artesanização? O artesão, gente, é a figura, é o indivíduo que faz todas as etapas do processo produtivo, né? Então, o artesão, por exemplo, de uma rede, ele sabe fazer a rede literalmente do começo ao fim. Isso que é a forma artesanal de fazer as coisas. A gente fala que é o hambúrguer artesanal, é porque a pessoa fez todas as etapas da produção do hambúrguer, pegou ali a carne, né, montou o hambúrguer, fez o cozimento do hambúrguer até ele ficar pronto. É isso que caracteriza, não pegou um hambúrguer industrializado, já um hambúrguer pronto, tá bom? Então, artesão é aquele que domina todas as etapas do processo produtivo. É o oposto do que a administração científica defende. Por quê? A administração científica defende a especialização, então cada um vai fazer uma partezinha do processo, tá bom? Então isso aqui está errado. C, customização de nichos, nada a ver, ele não estava nem aí para o mercado, nem estava preocupado com o nicho, né? Que é uma parcela do mercado. Interação mercadológica, não é isso também não. Por quê? Porque a administração científica nem olhava para o mercado, era um sistema fechado. Alternativa é especialização do operário, perfeito. A especialização é um dos valores, é um dos pressupostos da administração científica e foi sim uma inovação. Por quê? Porque antes do Taylor, antes da administração científica, se defendia o quê? Na verdade nem se defendia, né? Mas vigorava a forma artesanal de fazer as coisas. Então chegava na indústria, cada um fazia de um jeito, né? E aí, a partir dos estudos de Taylor, foi que tivemos a especialização do trabalho. Beleza? Então, gabarito aqui, a alternativa é. Vencemos, então, a primeira teoria, gente, administração científica. Vamos para a segunda teoria, que é a chamada teoria clássica, tá? A teoria clássica, ela também faz parte da abordagem clássica, junto com a administração científica. Então, foi mais ou menos ali no primeiro, foram mais ou menos no mesmo período histórico, tá? No comecinho do século XX. Na teoria clássica, a grande figura, o grande autor, né, o grande expoente da teoria clássica foi também um engenheiro, só que não foi um engenheiro americano, foi um engenheiro francês. Quem é o engenheiro francês, que é o grande expoente da teoria clássica? É o cara chamado de Henri Fayol. Então o cara, o bambambam da teoria clássica é o famoso Henri Fayol, é um barbudinho, assim, já vai te mostrar a foto para você ver, tá? Mas a teoria clássica também foi uma teoria muito importante, muito influente à época, né, no começo do século XX, e foi aí conduzida principalmente por Henri Fayol e outros engenheiros franceses, tá bom? Engenheiros franceses. Tá, comparando com a administração científica, qual é a grande diferença da teoria clássica para a administração científica? Gente, lembra lá que na administração científica a gente segue uma abordagem de baixo para cima. Então, na administração científica a gente segue uma abordagem de baixo para cima. Como assim? Uma abordagem da tarefa. Então, o Taylor ele falava o tempo todo em melhorar cada uma das tarefas para eu ter um desempenho melhor de toda a organização. Já a Fayol, já a teoria clássica, ela parte de uma abordagem de cima para baixo. Então, como é que funciona? Qual é a lógica da teoria clássica? A lógica é a seguinte: se eu tenho boas estruturas, se eu consigo dividir bem o trabalho, se eu consigo formar uma estrutura organizacional racional, uma estrutura organizacional eficiente, as minhas tarefas vão fluir bem. Então, a teoria clássica ela passa a adotar uma abordagem de cima para baixo, ou seja, eu melhoro a estrutura da minha empresa e aí, por consequência, eu melhoro cada uma das minhas tarefas. Então, a lógica é diferente. Só para a gente consolidar, a teoria clássica aborda a organização de uma forma diferente da administração científica. Na administração científica, tínhamos uma abordagem de baixo para cima, ou seja, da tarefa para a estrutura. Na teoria clássica é exatamente o contrário. Temos uma abordagem de cima para baixo. Ou seja, primeiro me preocupo com a estrutura e aí eu vou melhorando
cada uma das tarefas, tá? Então, o que eu quero que você anote aí bem bonitinho no seu caderno é que a teoria clássica, ela enfatiza a estrutura organizacional. Estrutura organizacional. Então, a teoria da administração científica, ela enfatiza a tarefa. Teoria clássica enfatiza estrutura organizacional, tá bom? E é muito comum questões, gente, que cobrem justamente as semelhanças e diferenças da teoria da administração científica e a teoria clássica. Então, anota comigo isso aqui. O que você tem que saber? Que a teoria clássica, ela adota uma ênfase na estrutura e uma abordagem de cima para baixo. Mas, a exemplo do que já acontece com a administração científica, ela também tem a abordagem mais prescritiva, ou seja, essa abordagem mais de receitinha de bolo. Também tem foco só no ambiente interno, então desconsidera o mercado, desconsidera aí concorrentes e também adota o conceito de homem econômico. Então, existem muitas semelhanças da teoria clássica com a administração científica. Essas 3 características aqui eu até destaquei, ó. Elas são semelhanças com a teoria da administração científica. Quais são as grandes diferenças? É que a teoria clássica, ela enfatiza estrutura, enquanto a administração científica enfatiza a tarefa, e a teoria clássica passa de uma abordagem de cima para baixo, ou seja, de estrutura para a tarefa, enquanto a administração científica, ela vai no sentido inverso, tá bom? Então presta atenção nessas 2 diferenças, porque vez ou outra isso também é cobrado, tá bom? Beleza. Gente, entendemos aí, em linhas gerais, as contribuições da teoria clássica. Agora, o que eu vou chamar a sua atenção? Eu vou chamar a sua atenção para o Barbudinho lá, para o Henri Fayol. Por quê? Porque o Henri Fayol, ele teve uma preocupação e por isso ele é um autor tão prestigiado, tão influente até hoje na administração, porque ele foi o primeiro autor de todos da história, né, a se preocupar em definir o que a administração faz, ou seja, ele foi o primeiro a traçar aí as funções da administração, né? Ele foi o primeiro a fazer isso. Antes dele não tinha essa ciência, não tinha os processos administrativos, não tinha isso. Então ele foi o primeiro a se preocupar em definir as funções administrativas. Além disso, o Fayol também foi o primeiro a começar a pensar quais são as funções de uma empresa, ou seja, o que toda empresa tem. Né? Quais são os setores mais importantes de uma empresa, quais são as áreas funcionais de uma empresa. Então ele foi o primeiro a fazer isso também. E além disso, o Fayol, ele se preocupou em estabelecer alguns princípios, ou seja, ali algumas diretrizes que um administrador deveria seguir para gerir bem uma empresa. Então, Fayol tem 3 importantes contribuições aí que aparecem muito em provas. Vem aqui comigo. Qual foi a primeira contribuição desse barbudinho aqui, ó, carinha dele, do Fayol? Primeira contribuição foi porque ele foi o primeiro a dizer quais seriam as funções básicas de uma empresa, ou seja, quais são as funções que toda empresa vai realizar. Além disso, ele foi o primeiro a definir o processo administrativo, né? O que um administrador deveria fazer, o que a administração faz. Então, ele foi o primeiro autor também. E, além disso, ele foi o primeiro a estabelecer princípios gerais da administração, ou seja, grandes diretrizes, né, que os administradores deveriam seguir. Tá? Sobre as funções básicas da empresa. Quais são as funções básicas, segundo Fayol? Toda empresa, segundo Fayol, teria uma área destinada à área técnica, né, que seria basicamente a área de produção ou de operações, que seria aquela parte da empresa que se preocupa em gerar os produtos ou prestar os serviços, né? Teria uma área comercial, que seria uma área dedicada a fazer as vendas, né? Teria a área financeira, que seria responsável ali pela grana, ou seja, como captar recursos, como utilizar os recursos. Uma área de segurança, que seria responsável por assegurar condições de trabalho adequadas, né? Seria uma parte mais de segurança do trabalho, né? Uma parte contábil para cuidar da contabilidade e a área administrativa, que seria responsável por integrar todas as outras áreas, né? Então, Fayol acreditava e defendia a ideia que o administrador é o grande agente de uma empresa, né? Ele é responsável por conduzir tudo, fazer com que todas as outras áreas andem de maneira harmônica, né? De maneira coordenada. Isso seria a responsabilidade, então, da área administrativa. Como eu falei, o Fayol também foi o primeiro a se preocupar em definir um processo administrativo, ou seja, quais seriam as funções que um administrador deveria realizar. Né? Segundo Fayol,
nós enquanto administradores, deveríamos realizar a previsão, a organização, o comando, a coordenação e o controle, né? Então, é o famoso POC3. POC3, né? Aqui faltou até um C, né? POC3 ou POCCC, né? Previsão, organização, comando, coordenação e controle. Atualmente, né, essa perspectiva aqui do Fayol, ela foi revista pelos autores neoclássicos e hoje a gente chama de PODC, né? Planejamento, organização, direção e controle, né? Segundo os autores neoclássicos, ou seja, os autores aí que evoluíram as ideias de Fayol, as funções administrativas, o processo administrativo é composto por planejamento, organização, direção e controle. Mas lá no início, quando tudo era mato, o Fayol fez essa contribuição aqui. Ele disse, olha, os administradores eles devem ser responsáveis pela previsão, que hoje a gente entende, né, como planejamento, a organização, e aí hoje a gente chama ainda de organização, né? Comando e coordenação é o que a gente chama de direção. O que é o comando? É dar ordens, exigir o cumprimento da ordem, né? Coordenação é você fazer os departamentos caminharem juntos. Isso também é uma atividade feita pela função de direção hoje em dia, e aí a função de controle, né? Então, basicamente, o processo administrativo hoje, né, o que a gente chama de planejamento, organização, direção e controle, é simplesmente uma adaptação da ideia original lá do Henri Fayol. E além disso, ele estabeleceu alguns princípios gerais da administração, que é sobre isso que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Mas perceba, né, que esse barbudinho era danado, esse engenheiro. Ele fez muitas contribuições importantes, né, para a administração. E aí ele descreveu 14 princípios. Então, 14 princípios de Fayol, que também, vez ou outra, aparecem em prova e são muito influentes. Se você pegar uma empresa hoje em dia, olha, perceba, são ideias que têm mais de 100 anos. Olha quanta coisa mudou em 100 anos, né? Mas ainda assim, os princípios de Fayol ainda são observados nas empresas de hoje em dia. Boa parte deles, né? Primeiro princípio de Fayol, divisão do trabalho. Então, as pessoas não vão ser contratadas para fazerem tudo, né? Elas vão ter especialidades, né? Foi assim que se organizou toda na sociedade, né? Tem um advogado. O que é o advogado? É o especialista ali em direito que vai fazer as atividades ali jurídicas da empresa, né? Contador, especialista na área de contabilidade, que vai cuidar do dinheiro ali, da contabilização dos fatos econômicos, né, da empresa. Então toda nossa sociedade foi aí seguindo esse princípio de divisão do trabalho que foi proposto aí por Fayol, né, para dentro das organizações. Autoridade e responsabilidade, ou seja, você deve definir pessoas que vão mandar, que vão ter autoridade, né, que vão ser responsáveis pelas atividades. Então, esse também é um princípio. Disciplina. Então, Fayol se preocupava com isso, né? Você tem que botar ordem na coisa, não pode deixar de qualquer jeito, não. Então, ele se preocupava em ter ali a figura da hierarquia, né? De ter ordem, de ter uma figura ali para controlar as pessoas, né? De você conseguir passar disciplina. Outro princípio, unidade de comando, tá? Unidade de comando, só um chefe, né? A unidade de comando defendida por Fayol é muito simples, né? Cada empregado só deve ter um chefe. Essa história de um empregado com 2 chefes não dá certo, segundo Fayol. Então, cada indivíduo só deve se reportar a um único superior. Isso existe hoje, a organização, né, do Exército ainda segue essa lógica de unidade de comando. A própria Igreja Católica, né, tem a figura do Papa, também segue esse princípio de unidade de comando, né? Então perceba que é muito influente ainda, né? Outro ponto, unidade de direção. O que significa unidade de direção? Um plano, né? Uma cabeça. Evitar contradições. O que significa unidade de direção? Significa que a empresa deve ter um plano único e todos os setores devem caminhar naquela direção. Não dá para você permitir que o departamento de vendas vá num sentido, o departamento ali de produção vá em outro sentido. Imagine o seguinte, imagine que o departamento de vendas fez ali um super desconto e aí é esperado que as vendas aumentem muito,
né? Então vai ter uma escalada das vendas. Só que a produção não ficou sabendo disso, a produção diminuiu a produção, né? Diminuiu a quantidade produzida. O que vai acontecer? Ora, se eu estou vendendo mais, se eu estou produzindo menos, vai acontecer uma escassez. Então, para evitar esse tipo de situação, Fayol já defendia unidade de direção. A gente tem que ter um plano só e aí todos os departamentos, todos os indivíduos têm que caminhar naquela direção, tá bom? Outro princípio, subordinação dos interesses individuais aos gerais. A gente tem que perseguir os objetivos da empresa e não só dos sócios ou só dos empregados, né? Então tem que perseguir os objetivos gerais. Remuneração justa do pessoal. Então Fayol, ele se preocupava com isso também, né? Ele não tinha uma preocupação muito além disso, né? Ele acreditava, assim como o Taylor, que a principal forma de motivar o indivíduo é por meio do dinheiro. Então a teoria clássica, ela também segue o conceito de homem econômico, né? Só que também ele estabeleceu, olha, você tem que remunerar de maneira adequada os seus empregados, né? Então ele traz isso como um princípio também. Centralização. O que significa centralização? Poder de decisão. Vou botar aqui, poder de decisão nos chefes. Então você não dá muita autonomia para os empregados, para os subordinados, não. Mantém aí as decisões mais centralizadas. Cadeia escalar. A cadeia escalar, lembra lá, é aquela linha de hierarquia que está presente dentro da estrutura organizacional. Então ele defendia que deveria ter justamente aquela unidade de comando, cada um se reportando a um indivíduo, e aí você tem uma cadeia escalar, ou seja, uma linha de comando mais clara, né? E aí, ordem, né? Outro princípio de Fayol é a ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Então, é uma lógica que segue até hoje nas empresas, né? Quando você olha para uma área de produção, tudo ali tem seu lugarzinho, tudo tem que ser adequado à ordem estabelecida para que a produção da indústria caminhe bem. Perfeito? Outro princípio, equidade, né? Você tem que se preocupar com relações justas de trabalho. Não dá para você, por exemplo, botar os donos do negócio, os sócios, né? Pegarem todo o dinheiro, não remunerarem bem os seus empregados. Isso não seria justo, não teria equidade. Então, Fayol já vem falar sobre a importância de a gente conseguir distribuir os resultados de uma empresa, de ter uma relação de equidade. Estabilidade do pessoal. Então, o Fayol, ele tentava evitar a rotatividade, né? Evitar a rotatividade, ficar demitindo todo mundo. Tentar manter as pessoas. Por quê? Porque ele era bonzinho? Não, porque ele estava de olho ali na especialização. Um indivíduo que já trabalha há muito tempo, que está ali, já tem uma curva de aprendizado, né, há vários meses naquele setor, ele vai produzir mais. Então você tem que evitar a rotatividade, você tem que tentar preservar as pessoas que trabalham na sua empresa, né? Esse também é um princípio. Iniciativa, né? Então ele vem fomentar a ideia, mas aqui é principalmente para os chefes, tá? Chefes. Ele vem defender a ideia de que os chefes têm a responsabilidade de conduzir a empresa, de fazer, acompanhar os planos, né? De ter a iniciativa, de conduzir o negócio. E aí, por fim, o 14º princípio, espírito de equipe, né? De fomentar ali o trabalho em grupos e tudo. Esses são os princípios de Fayol. Beleza, gente? A teoria clássica também sofreu críticas, né? Todas as teorias sofreram algum tipo de crítica. É uma abordagem muito simplista da realidade. Desconsiderem a organização informal, isso aqui é também importante. Então ele não se preocupava com o que acontecia ali nos grupos informais, naquelas relações espontâneas que surgem entre os indivíduos de uma empresa. Ele desconsiderava tudo isso, né? A ausência de trabalhos científicos que comprovem a eficácia, essa também foi uma crítica, né? Então ele formulou essas teorias, esses processos administrativos sem fazer experimentos científicos que corroborassem essas ideias. Visão excessivamente racional e mecanicista e organização como sistema fechado, ou seja, desconsiderava também totalmente o ambiente. Show de bola, gente? Matamos então mais uma teoria, é hora de praticar. Vamos fazer questão, vamos ver como o FGV cobra essa teoria clássica. Vem comigo então. FGV, Polícia Militar Oficial 2022. Henri Fayol foi um dos principais pensadores da teoria clássica da administração. Entre outras contribuições, formulou as funções do administrador e propôs um conjunto de princípios da administração, influenciando o pensamento e a prática administrativa.
Uma das funções do administrador e um princípio da administração, como proposto por Fayol, são, respectivamente, então ele quer uma função. Aí você lembra, né? As funções do administrador, segundo o Fayol, é o POC 3, é o previsão, organização, coordenação, comando e controle. Então vamos ver. Planejar, tem o planejar lá, né? É previsão, mas vamos considerar aqui, né? Dirigir, não tem dirigir. No Fayol a gente tem comandar, coordenar e controlar, né? Comandar tá ok. Coordenar tá ok também. Organizar também é função do administrador, segundo Fayol. Então a gente eliminou aqui só a B por enquanto. Agora ele quer um princípio da administração, segundo Fayol. Informação é princípio? Não, informação não é princípio, segundo Fayol. Orçamentação, também orçamentação não é princípio, segundo Fayol. Centralização, centralização é princípio. Preparo dos trabalhadores não é princípio, não. Então, gabarito da questão, alternativa D de dado. Então perceba, a questão pediu aí uma função e um princípio. E aí o gabarito é a alternativa D de dado. Vamos para mais uma? FGV, Prefeitura de Salvador, técnico 2017. Com relação à escola clássica de administração, assinale V para verdadeiro e F para falso. O conceito de divisão do trabalho foi postulado para aumentar a eficiência pela especialização. Perfeito, né? Você divide o trabalho para o quê? Para especializar mais seus empregados, seus trabalhadores. Isso está correto. Vamos ver a 2. As funções administrativas da empresa coordenam e sincronizam as demais funções essenciais. Perfeito, gente, é exatamente isso que a gente falou, né? Que é a ideia de Fayol. A função administrativa, lembra lá das funções que toda empresa tem? Função técnica, função de financeira, função contábil, né? Função financeira, contábil, né? Quais seriam as funções da administração? A administração seria responsável por coordenar as demais funções. Era isso que Fayol dizia. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Então isso aqui está correto. Verdadeiro. Cadeia escalar é um dos princípios que gera ganhos de economia por sua produção programada. Gente, a cadeia escalar, de fato, ela é um princípio. Né? De fato, ela é um princípio. Mas é um princípio que não gera essa economia de produção, não. O que vai gerar economia de produção? Né? Vai ser a especialização do trabalho. Especialização do trabalho. A cadeia escalar, ela simplesmente vem defender a hierarquia. Hierarquia. Ela vem defender o quê? A unidade de comando. O que é cadeia escalar, gente? Vamos lá, relembrar rapidinho. Cadeia escalar é aqui essa linha de hierarquia que está presente em todo organograma, né? É a linha que vai da base da pirâmide até o ápice da estrutura organizacional. É a linha hierárquica, tá? É isso que a gente chama de cadeia escalar. Ela é responsável por definir quem manda na bagaça e não para gerar ganho de economia na produção. O que vai gerar ganho de economia, né? O ganho de escala, vai ser a especialização no trabalho. Então aqui ficou falso. VVF está aqui, ó, gabarito D de dado. Vamos em frente, mais uma questãozinha. FGV IBGE Coordenador 2019. A administração científica constitui uma escola pioneira do pensamento administrativo, cujo principal expoente é Taylor. Um dos principais focos de atenção de Taylor foi a organização racional do trabalho, com vistas à eliminação do desperdício, da ociosidade e a redução de custos de produção. Aqui ele está falando da administração científica e não da clássica, presta atenção, ó. Dentre as principais contribuições da administração científica, encontra-se, vamos ver, alternativa A, proposição das funções administrativas. Gente, quem faz a proposição das funções administrativas, né? É a teoria clássica. Teoria clássica. Planejamento, organização, geração e controle. E a teoria clássica nem é essa ainda, é o POC 3, né? É o POC 3. Vamos ver a B. Formulação dos princípios gerais da administração. Quem formula os princípios gerais da administração? Também é a teoria clássica. Não é a administração científica, não. Vamos ver a C. Introdução dos estudos sobre liderança associada à supervisão. Gente,
essa história de liderança, né? Todas as contribuições da psicologia para a administração, elas são bem posteriores. Essa galera da administração científica, teoria clássica, não estava nem aí para esse negócio de liderança não, era tudo na base da ordem mesmo. Vamos ver a D. Introdução das primeiras normas de segurança do trabalho. Não, ainda não tinha essa norma não de segurança do trabalho, não. Não tinha essa preocupação com segurança do trabalho. Vamos ver a E. Introdução da remuneração associada à produtividade do trabalhador frente ao padrão de desempenho. Opa, remuneração associada à produtividade, os prêmios de produção, esses são defendidos justamente por Taylor, né? Ele acreditava, lembra lá, no homem econômico. Ou seja, a única forma de você motivar uma pessoa é por meio da grana. Então isso está de acordo com a administração científica. Então gabarito da questão é a alternativa E. Gente, e assim vencemos aí duas importantes teorias. Vencemos a administração científica e teoria clássica. Então nesse momento, o que eu quero que você esteja sabendo? Nesse momento eu quero que você já saiba descrever as principais características da administração científica e as principais características da teoria clássica, tá? Então se tiver show de bola, se você souber responder essas duas questões, souber descrever as características da administração científica e teoria clássica, tá perfeito. Show de bola, vem comigo para o próximo bloco. Se você não está em dúvida, não sabe quais são as principais características, pausa um pouquinho o vídeo, volta, vê o que ficou faltando e aí quando tiver tudo show de bola, aí sim você segue para o próximo bloco, beleza? Estou te esperando então no próximo bloco. Fala meu amigo, fala minha amiga, voltamos então dando sequência ao nosso estudo sobre teoria geral da administração. Agora a gente vai estudar a teoria da burocracia, uma teoria que você provavelmente já ouviu falar, né? No nosso dia a dia, essa palavrinha burocracia, ela é muito utilizada, né? Às vezes até de forma um pouquinho equivocada, e é isso que a gente vai começar a entender agora. Gente, a teoria da burocracia, ela é uma teoria muito influente e muito cobrada pela FGV. E aí a gente tem que saber diferenciar o que é burocracia, né? Tecnicamente, segundo a administração, e quais são as disfunções da burocracia, ou seja, os problemas que a teoria da burocracia apresentou, que são hoje tão frequentes e tão utilizados no nosso dia a dia, né? Normalmente, quando você ouve a palavrinha burocracia, você escuta essa palavra dentro de um contexto pejorativo, né? Como burocracia como algo ruim, com algo problemático, como demorado, né? E aí o que você vai aprender agora é que a burocracia, na verdade, ela tem um aspecto muito positivo, um aspecto que foi planejado, que foi idealizado pelos seus autores e também trouxe aí uma série de problemas, né? Que é o que a gente chama de disfunções da burocracia. Para a gente começar esse bate-papo, vem comigo primeiro entender e aprender o conceito de burocracia. Vem aqui. A burocracia é compreendida como uma maneira de organização humana baseada na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Então, gente, a burocracia, ela parte de uma ideia muito parecida com a administração científica, né? Ela vem tentar trazer racionalidade, vem tentar formar processos, atividades de forma eficiente. Então, assim como a administração científica, a teoria da burocracia, ela também enfatiza a eficiência, racionalidade dos processos, tá? O que muda? O que muda? Pois bem, lá na administração científica, qual é a ideia de Taylor? Eu vou trazer racionalidade, eu vou trazer eficiência, melhorando cada uma das tarefas, né? Pensando em métodos, criando the best way, ou seja, a melhor forma de fazer cada atividade. É essa a ideia de Taylor. Na teoria da burocracia, Max Weber, né, que é o grande idealizador da teoria da burocracia, ele vem dizer assim, olha, eu vou dotar a organização, eu vou dotar a empresa de racionalidade criando normas, criando regulamentos. Então a teoria da burocracia, ela quer atingir essa racionalidade por meio de normas de regulamento,
Porque qual a ideia do idealizador do Max Weber, né? É assim, poxa, se eu tiver norma para tudo, não importa o que aconteça, meu empregado ele vai saber a forma correta de ele agir. Então os procedimentos vão ficando mais rápidos, vão ficando mais céleres, vão ficando mais fáceis de serem executados. Por quê? Porque eu vou ter norma para tudo. Essa é a lógica da teoria da burocracia, tá bom? Então a primeira característica que você tem que anotar aí no seu caderno é que a teoria da burocracia ela vem tentar trazer normas e regulamentos exaustivos por alcançarem todas as áreas da organização e de caráter legal. Então você quer ter norma para tudo, né? A ideia da burocracia é criar norma para tudo. Para quê? Porque se você tiver norma suficiente, a ideia é que você vai ter mais velocidade, né? A ideia é que, poxa, não importa o que aconteça, eu vou saber o que fazer diante daquela situação, porque eu tenho uma norma, eu tenho um regulamento dizendo o que eu vou fazer. Essa é a lógica da teoria da burocracia. Outra característica muito importante da teoria da burocracia é que as comunicações devem ser formais, elas devem ser por escrito, né? Então, a burocracia ela tenta acabar com aquele jeitinho, né? Aquela pessoalidade, aquela influência, né? De dependendo da pessoa eu faço, querendo, se for meu amigo eu faço, se não for meu amigo eu não faço. Então a burocracia ela quer acabar com esse pessoalismo, né? essa espécie de corrupção. Então a teoria da burocracia ela vem trazer, olha, as normas, os regulamentos eles devem ser seguidos e as comunicações devem ser escritas, a gente quer documentar tudo, tá bom? Então uma ideia da teoria da burocracia é justamente ter comunicações formais. Outra ideia, né? Outro pressuposto da teoria da burocracia, o trabalho deve ser segregado de forma racional e impessoal, ou seja, não importa quem vai fazer o trabalho, vai fazer exatamente da mesma forma, de forma racional, de acordo com as normas, de acordo com os regulamentos. Outra característica, aos cargos na burocracia se atribui um poder racional legal. Então anota essa expressão, poder racional legal. A burocracia ela defende uma dominação racional legal. O que isso significa, Marcelo? Gente, tudo na teoria da burocracia é você ter norma, ter regulamento. Então, qual é a ideia da teoria da burocracia? Poxa, eu vou dar poder para determinados cargos. Então, não importa o ocupante. O que importa é o cargo dele. Se ele é um diretor, ele vai ter ordem, ele vai ter poder, tá bom? Então a burocracia ela vem defender a ideia de dominação racional legal, ou seja, uma dominação que se baseia nas normas, no regulamento, né? Essa dominação é a que vigora. Se você parar para pensar, por exemplo, por que você obedece a uma ordem judicial? Ora, porque uma ordem judicial é dotada de poder. E por que existe poder? Porque um juiz tem poder. Porque existe uma norma, existe um regulamento, né, que a gente chama de Constituição Federal, que a gente chama de ordenamento jurídico, que dá poder para esse cargo. Então, quando a gente diz que um cargo tem poder, um poder baseado em uma norma e um regulamento, a gente está adotando justamente a ideia de dominação racional legal, que é uma ideia que surge aí na teoria da burocracia e que até hoje é adotada, né? A gente dá poder para os cargos, não importa se é o João, se é o Pedro, se é a Maria, se ele ocupa o cargo de juiz, ele tem poder. Por quê? Porque o poder está associado ao cargo e não ao indivíduo, tá bom? É essa a ideia aí do poder racional legal. As regras e normas técnicas constituem rotinas e procedimentos padronizados. Então você quer, dotar a racionalidade por meio de normas, de rotinas, de procedimentos, tudo padronizado, né? Uma característica importante da teoria da burocracia é que ela valoriza muito a competência técnica e a meritocracia, né? Então, por exemplo, o concurso público é eminentemente um instrumento burocrático, né? Você selecionar pessoas por meio de uma prova, né? Uma prova de conhecimentos, é uma forma de você valorizar o mérito. Não importa se é o João, se é o Pedro, se é a Maria, se é o Fernando. Se esse indivíduo demonstrar conhecimentos técnicos por meio de uma prova técnica, ele vai assumir o cargo público. Não importa a pessoa. Então a burocracia ela defende muito essa impessoalidade. Você não quer
valorizar ali os contatos pessoais, se é amigo de fulano, se é amigo de cicrano. Você quer ali instrumentos que valorizem o mérito, tá bom? Então, a burocracia ela valoriza muito o mérito e a competência técnica. Defende a profissionalização da administração. Então, sabe aquela ideia de o dono do negócio é o cara que tem o dinheiro, né, que é o dono do capital. A burocracia é a primeira teoria a questionar isso, dizendo o seguinte: olha, a gente tem que buscar pessoas especializadas em gestão de empresas. A gente tem que formar esses indivíduos, a gente tem que dotar as organizações de pessoas com competência técnica para gerir negócios, não necessariamente o dono do capital. Então, a burocracia ela defende essa profissionalização da administração. Ela acreditava na previsibilidade do funcionamento da organização. Então, o idealizador, Max Weber, né, ele acreditava que seria possível você criar tantas normas, tantos regulamentos, de que não importa a situação que acontecesse, você teria uma norma para lidar com aquela situação. Então, o funcionamento de uma empresa se tornaria totalmente previsível, né? Porque se acontecer isso, eu vou fazer aquilo que está na norma. Se acontecer B, eu vou fazer aquilo outro que está na norma. Se acontecer C, é aquilo outro. Então, tudo seria previsível, né? Na prática, a gente viu que isso não funcionou, né? Você nunca vai conseguir esgotar completamente todas as possibilidades. Então, você nunca vai conseguir ter normas e regulamentos suficientes. Então, a gente percebeu que o quê? Que uma coisa foi o proposto e as ideias da burocracia, aquilo que ela almejava. E outra coisa foi o que de fato aconteceu com a implantação da burocracia. Então é importante que você saiba distinguir as coisas. Uma coisa é o que a burocracia deveria ser, que são as vantagens da teoria da burocracia, aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende. E outra coisa são as disfunções da burocracia, aquilo que deu errado, aquilo que aconteceu na prática. E aqui a gente vai consolidar isso para que você não confunda, porque é importante ter essa distinção clara na prova, tá bom? Então vamos consolidar aqui. De um lado, nós temos as vantagens, aquilo que o Max Weber, né, que é o idealizador da burocracia, acreditava que ia acontecer com a burocracia. Ele vinha defender o quê? A racionalidade em relação aos alcances dos objetivos, a clareza nas atribuições dos cargos e atividades, então todo mundo na empresa ia saber exatamente o que precisa fazer. Rapidez nas decisões. Gente, Max Weber acreditava que ao implantar a burocracia você ia ter decisões mais rápidas. Por quê? Porque tudo estaria previsto na norma, no regulamento. A gente sabe que isso não deu certo, mas ele acreditava que ia ter essa rapidez. Interpretação inequívoca dos deveres, ou seja, todo mundo ia saber exatamente o que tem que fazer. Né? Uniformidade de rotinas e procedimentos padronizados. Então, você ia ter muita impessoalidade, tudo ia seguir ali o padrão, a norma, o regulamento. O conhecimento organizacional está normatizado. Isso também é importante, porque ainda que você tivesse substituição de pessoa, né? O fulano morreu, o cicrano foi demitido da empresa, não importa, está tudo na norma, está tudo no regulamento. Então ia ficar fácil você gerir o conhecimento organizacional. Redução dos conflitos interpessoais. Por que se acreditava nisso? Porque todo mundo ia ter clareza sobre suas atividades. Então, não ia ter por que ter disputa, né? Uniformidade de decisões. Por que as decisões teriam uniformidade? Porque as decisões iam seguir a norma, o regulamento, né? Confiabilidade pelas partes envolvidas. Porque as pessoas iam confiar na empresa, na organização. Porque os critérios da decisão, como ia ser decidido, tudo estaria na norma, né? Essa é a ideia da burocracia. E, além disso, a burocracia acreditava que ela seria capaz de fomentar a motivação dos empregados, pois as pessoas possuem perspectiva de crescimento dentro da organização por meio do mérito e da competência técnica. Então, como a burocracia ela defende muito o mérito, a competência técnica, ela acreditava que ao fazer isso, ela ia motivar os empregados. Poxa, todo mundo vai saber que vai poder crescer dentro da empresa por meio do mérito próprio, né? Por meio do atendimento aí aos critérios definidos nas normas e regulamentos. Então, essas são as vantagens, ou seja, aquilo que o autor acreditava que ia acontecer
com a burocracia. Agora, o que a gente vai ver? As disfunções, né? Aquilo que de fato aconteceu, aqueles problemas que aconteceram com a burocracia. Então, vem aqui comigo, né? Apego excessivo às normas. Então, as pessoas ficaram ali mais preocupadas em atender às normas e regulamentos do que atingir os objetivos da empresa. Então, teve esse apego excessivo, excesso de papel, muito formalismo, né? É esse o uso que a gente vê da palavra burocracia. Quando a pessoa fala, muita burocracia, normalmente ela está se referindo a isso, né? Muito papel, muito formalismo, né? Outro problema da burocracia, forte resistência à mudança. Então, as pessoas em organizações burocráticas não gostam muito de mudança. Elas já estão tão acostumadas a seguir aquele padrão, aquele modelo, que não gosta de mudar. Esse é um dos problemas do setor público, inclusive, né? Despersonalização das relações, né? Seria uma impessoalidade exagerada. Você não olha para quem você está querendo atender. Então, você tem um problema de atendimento também. Por quê? Porque você não considera o seu cliente, né? Você despersonaliza ele. Centralização das decisões com base na hierarquia. Então, as decisões são tomadas ali pelo cargo, né? O fulano é o presidente, então ele decide. Não importa se ele sabe ou não o assunto, se ele está a par do que está acontecendo. Tudo é feito com base na hierarquia, né? Sinais distintivos para assinalar a autoridade dos cargos. Então, é um problema da burocracia você criar aquele negócio de vaga privativa, né? Dentro do estacionamento da empresa tem a vaga do presidente, né? A vaga do chefe. Aí no restaurante, né? Restaurante da empresa tem a parte que fica sentada ali a diretoria, e aí na outra parte ali mais humilde a ralé da empresa. Então você começa a criar distinções entre os empregados justamente na burocracia. Por quê? Porque a burocracia ela enfatiza muito essa história de hierarquia. Então você começa a criar distinções, sinais, né, de diferenças de cargo. Perda da visão dos objetivos, né? Tá todo mundo focado em norma, em procedimento, e às vezes esquece por que a organização existe, por que a empresa foi criada, né? E aí, para consolidar tudo, né, as principais características, o core que eu quero que você leve para sua prova da burocracia, tem um esqueminha matador que aí você vai caprichar na hora do print. Então, capricha no print aqui, porque a burocracia ela defende muita formalidade, né? Ou seja, comunicações formais, comunicações escritas, ela defende muito a impessoalidade, né? O caráter das normas, rotinas padronizadas, você não olhar para quem está solicitando, aquele fazendo requerimento, pedindo, né? Você vai seguir ali a norma, o regulamento, o padrão. A burocracia ela defende o profissionalismo, né? A meritocracia, a autoridade racional legal, ou seja, a autoridade baseada nas normas. E a burocracia defende muito a racionalidade, porque ela espera criar previsibilidade do funcionamento. Tranquilinho até aqui, gente? Então, vamos aqui fazer questões, né? FGV CGU Técnico 2022. Veja a seguir a tirinha do cartunista argentino Quino. Nela, o termo burocracia está sendo usado em sentido negativo. Aqui a Mafalda chama, né? Burocracia! Aí espera. Aí aparece o quê? Aparece uma tartaruguinha, né? Então aqui a comicidade da tirinha é justamente dizer que a burocracia é lenta, né? Representada aqui por uma tartaruga, né? É engraçado isso. Vamos ver a questão. Entretanto, conforme elucidado pelo sociólogo Merton, né? O que é entendido como algo negativo na burocracia são suas disfunções e não o modelo em si, né? Exatamente, né? Os problemas da burocracia é o que a gente chama de disfunção e não a teoria em si, o modelo em si. Nesse sentido, uma das disfunções da burocracia identificadas por Merton então ele quer um problema da burocracia, algo que deu errado da burocracia. Vamos ver. Alternativa A. Impessoalidade nas relações entre os funcionários. Gente, essa é uma característica, não é um problema da burocracia não, tá bom? Impessoalidade é característica, não é problema. Então é aqui, ó, característica, não é problema. Ele quer as disfunções. Então não é o nosso gabarito. Vamos ver a B. Instabilidade da ordem vigente. É o contrário disso, né? A burocracia ela vem trazer, almejar a previsibilidade, né? Não a instabilidade. Vamos ver a C. Perda da visão do conjunto dos objetivos organizacionais. Opa, esse é um problema. Essa é uma disfunção. Deixa eu até voltar aqui, ó. Perda da visão dos objetivos, né? Por que isso acontece, Marcelo?
Porque os empregados de uma organização burocrática, eles estão tão preocupados em seguir as normas e regulamentos que esquecem por que eles existem, por que eles estão ali. Isso acontece demais no serviço público, né? Vocês muitas vezes vão buscar um atendimento em um postinho, por exemplo, de saúde, né? Qual é a finalidade básica do servidor público ali que está atuando na área de saúde? Ora, é prestar um serviço de saúde para o cidadão. É para isso que existe, né? O postinho e qualquer serviço de saúde pública, né? Prestar assistência de saúde para o cidadão. E muitas vezes o que acontece? A pessoa ali está tão preocupada em seguir as normas e regulamentos que ela diz: eu só vou te atender se você tiver a carteirinha do SUS, o número tal, para encher esse formulário. O que está acontecendo? A pessoa ali, aquele empregado, ele está tão preocupado em seguir as normas e regulamentos que ele esquece o objetivo de toda estrutura, né? Desse exemplo de toda a estrutura da Secretaria de Saúde, né? Então isso acaba acontecendo aí dentro da burocracia. Essa é uma disfunção da burocracia, nessa perda da visão dos objetivos. Então parece que é o nosso gabarito. Vamos ver a D. Baixa conformidade com rotinas e procedimentos. Nada disso, né? É uma alta conformidade. A burocracia ela defende muito isso. É ausência de sinais de autoridade. Pelo contrário, né? Criam-se muitos sinais distintivos de autoridade. Lembra que eu falei das vagas dos veículos, as vagas do estacionamento que são diferentes, as vagas do chefe, a vaga do empregado, né? Então, gabarito é mesmo a alternativa C de casa. Vamos para mais uma? FGV, PM Oficial 2022. As disfunções, ele quer problema, da burocracia podem ser entendidas como um conjunto de consequências não previstas no modelo burocrático que levam a ineficiências e a outros problemas para a gestão, quando seus princípios são aplicados. Entre as disfunções da burocracia pode-se elencar, ou seja, problemas da burocracia. Formalismo excessivo. Opa, isso é realmente uma disfunção, um problema, né? Você levar o formalismo ao extremo, esse é um problema. Canais de comunicação limitados, não, né? O problema aqui seria se tivesse uma deficiência de comunicação, não é o caso, né? Vamos ver a C. Criação de uma cultura tecnocrática voltada à destruição criativa. Não é disfunção, nada disso não. Vamos ver a D. Descentralização e perda de controle. Não, a burocracia defende centralização. Atenção às demandas de coalizões externas, com perda do foco nos processos internos. Pelo contrário, né? Na burocracia a gente tem um foco nos processos internos e a gente acaba deixando de enxergar as coalizões externas, os clientes, né? Então aqui inverteu, o gabarito é mesmo a alternativa A, que fala sobre o formalismo excessivo. Perceba, gente, que se você tem aquela tabelinha que a gente mostrou das vantagens e disfunções, você consegue matar tranquilamente essas questões, né? Então, se você não anotou no seu caderno, já anota no caderno aquela tabelinha, que aí você tira de letra essas questões. Beleza? Então, o gabarito aqui, a alternativa A. Vamos para mais uma. FGV, Imbel Analista 2021. A teoria da burocracia, desenvolvida por Max Weber, né, é frequentemente associada a um conceito negativo de lentidão e excesso de formalismos e regras, mas ela foi responsável por trazer propostas e ideias importantes para a administração, principalmente no âmbito estatal. Assinale a opção que indica uma dessas propostas. Então ele quer uma coisa boa da burocracia. Vamos ver. Redução da meritocracia? Não. Teve um aumento da meritocracia. Vamos ver a B. Flexibilidade no processo decisório? Não teve flexibilidade não. Você teve aí um engessamento, né, do processo decisório que passou a seguir normas e regulamentos. Descentralização da cadeia de comando? Não. Centralização. D. Formalização das competências técnicas. Opa, isso aconteceu realmente, né? Você começou a definir ali os cargos, os regulamentos, começou a valorizar a competência técnica, parece nosso gabarito. Vamos ver aí. Evolução dos aspectos subjetivos organizacionais? Não. Né? Você estava preocupado ali não com aspectos subjetivos, né, do indivíduo, da pessoa. Você estava preocupado com aspectos formais das normas e dos regulamentos. Então aqui, ó, o gabarito é mesmo a alternativa D de dado, que fala sobre a formalização das competências. Lembra lá da história de que o próprio concurso público é um instrumento eminentemente burocrático, que valoriza o mérito, não importa a pessoa que está fazendo a prova, né? Se ela demonstrar aptidão, se ela demonstrar conhecimento, ela vai ocupar o cargo público. É essa a ideia. Então o gabarito aqui ficou a alternativa D de dado. Gente, e assim chegamos na nossa última teoria, né? Teoria da
de sistemas, teoria geral de sistemas, também aí descrita como abordagem dos sistemas. Gente, qual é a grande característica da teoria dos sistemas? O que você tem que saber? A teoria dos sistemas, gente, ela surge na biologia. A teoria dos sistemas, ela surge na biologia, foi desenvolvida lá por um biólogo, né? E a administração, ela se apropria de conhecimentos da teoria geral dos sistemas para explicar alguns fenômenos que acontecem dentro das organizações, dentro das empresas e dos órgãos públicos, né? E qual é a ideia central da teoria geral dos sistemas? É que as organizações atuam como sistemas, ou seja, as organizações elas estão dentro de um sistema maior, sofrendo influência desse sistema maior e influenciando esse sistema maior. Então, gente, qual é a principal contribuição da teoria geral dos sistemas? Anote aí, as organizações atuam como sistema. Ou seja, sabe essa ideia de que a administração científica defendia e que a teoria clássica defendia e que a própria teoria da burocracia defendia, de que a organização é um sistema fechado, ficava muito preocupada com o ambiente interno? A teoria dos sistemas vem refutar, ela vem dizer, olha, a gente tem que olhar o contexto, a gente tem que olhar o mercado. Por quê? O mercado influencia o que acontece na empresa e a empresa também influencia o que acontece no mercado. Então, essa teoria de sistema fechado, que é muito marcante na administração científica e na teoria clássica, ela acaba sendo refutada, né, de forma muito enfática pela teoria geral dos sistemas, que vem dizer que as organizações são sistemas, tá bom? Então aí, só para a gente consolidar, sistema é um conjunto de elementos interdependentes que interagem de forma dinâmica para atingir um objetivo, operando sobre entradas e fornecendo saídas. Então essa ideia de que, eu estou dentro de um sistema, então aqui eu estou influenciando o ambiente e o ambiente está me influenciando. Essa é a lógica dos sistemas. E as organizações, então, são vistas como sistemas orgânicos, sistemas abertos, ou seja, sistemas que estão interagindo o tempo todo com o mercado, né? Outra ideia central da teoria dos sistemas é que os sistemas estão submetidos à autorregulação regenerativa interna, denominada de homeostasia, né? Então, todo sistema ele está sujeito a essa homeostasia, né? O que seria isso? Seria a volta ao seu estado original, né? Vamos dizer assim, vamos explicar isso de uma forma um pouco mais clara. Imagine que você quer perder peso, né? Você quer perder peso e aí existe uma tendência natural do seu corpo de tentar evitar isso, né? Qual a tendência natural? É que você mantenha o seu peso. Então, se você fizer um esforço muito grande, um gasto calórico muito intenso em poucos dias, né? E aí no dia seguinte você comer mais um pouquinho, o seu peso tende a retornar àquele original. Então existe uma tendência em todos os sistemas, né? Mesmo no corpo humano. Lembre-se que a teoria de sistemas ela surgiu da biologia, então isso é explicado dentro da biologia também, né? Existe uma tendência de os sistemas preservarem seu status quo, vamos dizer assim, o seu estado ali original. E aí a homeostasia vem mostrar isso. Então uma empresa ela também passa por isso, né? Uma empresa, para crescer, ela tem que vencer muitos obstáculos, inclusive internos. Por quê? A tendência é a empresa sempre manter ali o mesmo status quo, tá bom? Essa também foi uma contribuição que é da teoria geral dos sistemas, que é o que a gente chama de homeostasia, tá bom? As organizações estão sujeitas à entropia, né? O que é entropia? Tendência negativa, né? Vou até anotar, tendência negativa para a organização de levar os sistemas à desintegração. Combate-se a entropia por meio da entropia negativa ou negentropia. Gente, a teoria geral de sistemas vem dizer isso também, que as organizações elas estão sujeitas à entropia. Isso acontece com o nosso corpo, né? Todo dia nosso corpo está envelhecendo, ele está se conduzindo para a deterioração, né? Então, nossas células estão aí envelhecendo a cada dia, a cada instante, né? Então, nosso corpo vai perdendo força. É isso que vem dizer a entropia. Então, entropia é um fenômeno que acontece em qualquer sistema, ou seja, acontece no nosso corpo, acontece nas empresas, e é um fenômeno ruim. É a tendência negativa de um sistema conduzir à deterioração, né? Então, nosso corpo passa por esse fenômeno também. E como é que a gente
ataca ou diminui, ou pelo menos evita um pouco a entropia, por meio da entropia negativa. Então, como é que eu evito um pouco o envelhecimento do meu corpo? Fazendo atividade física, adotando uma dieta mais balanceada, né? Então, entropia é um fenômeno que acontece em todos os sistemas e é um fenômeno ruim, leva aí à deterioração do sistema. Como é que a gente combate a entropia? Por meio da entropia negativa, também chamada de negetropia. Beleza? Outro conceito interessante da teoria dos sistemas é que um sistema pode atingir uma mesma finalidade por meio de diversos caminhos. Esse é o conceito de equifinalidade, tá? Equifinalidade. O que significa equifinalidade? É que você não tem uma única forma de fazer as coisas, né? Então é outro ponto que a teoria geral de sistemas vem refutar as ideias da administração científica. Lembra que na administração científica a gente falava que existia o the best way, ou seja, a melhor forma de fazer as coisas? A teoria geral de sistemas vem refutar isso por meio do conceito da equifinalidade. O que diz a equifinalidade? Vem dizer que existem várias formas de você atingir o mesmo objetivo. Tá bom? Esse é um conceito também da teoria de sistemas. Outro conceito é o que a gente chama de morfogênese, que é a capacidade de mudar e de se adaptar ao ambiente. Então, a teoria de sistemas ela defende a ideia de que uma empresa consegue sim se adaptar, consegue inovar, consegue atender às novas necessidades do mercado. E isso é explicado pela morfogênese. Então, o que é a morfogênese? Capacidade de se adaptar. Por fim, saiba que a teoria dos sistemas ela adota o conceito de homem funcional. Lembra lá que a teoria da administração científica e a teoria da teoria clássica, né, dizia que o homem era econômico, ou seja, o indivíduo, a única motivação do indivíduo era a financeira. É essa a ideia do homem econômico, né? A teoria dos sistemas, a abordagem sistêmica, adota o conceito de homem funcional. Então anota aí, teoria geral dos sistemas adota o conceito de homem funcional. Qual é a ideia por trás do homem funcional? A ideia é que um mesmo indivíduo ele pode exercer diferentes funções em diferentes sistemas. Então eu, Marcelo, por exemplo, exerço o papel, a função de auditor do Estado lá na CGE. Então eu exerço ali o papel, um conjunto de atividades, um conjunto de funções dentro daquele sistema, que é o meu órgão onde eu trabalho. O mesmo Marcelo, o mesmo indivíduo, ele exerce um conjunto de funções na condição de professor. Então, enquanto eu estou exercendo o papel de professor, eu realizo um conjunto de funções dentro desse sistema que eu opero como professor. Então, a ideia do homem funcional é essa, né? Que o mesmo indivíduo ele pode exercer diferentes papéis, diferentes funções em diferentes sistemas, tá bom? Essa é a ideia. Beleza, gente? Vamos fazer umas questões para fixar essa teoria? FGV CGU Técnico 2022. 2 órgãos públicos, A e B, tinham o mesmo objetivo: digitalizar todos os serviços por eles oferecidos ao público. Após muitos estudos e reuniões de avaliação de alternativas, o órgão A optou por abrir uma licitação para a contratação de empresa terceirizada para que pudesse implementar a digitalização dos serviços do órgão. Por outro lado, o órgão B decidiu abrir concurso público para contratar profissionais da área de tecnologia da informação capazes de executar o projeto de digitalização dos serviços. Ao final do mesmo período, ambos os órgãos conseguiram deixar seus serviços totalmente digitais. Na teoria dos sistemas, o conceito que explica o fato de os órgãos A e B alcançarem o mesmo objetivo por caminhos diferentes. Olha, gente, é enorme aqui o enunciado, mas o que você precisaria saber, né? Conceito que explica o fato de órgão A e B alcançarem o mesmo objetivo por caminhos diferentes. Qual é esse conceito, gente? O conceito da teoria geral de sistemas que refuta aquela história da administração científica de the best way, que existe uma única forma, melhor forma de alcançar os objetivos. É o que a gente chama de equifinalidade, aquele conceito que a gente viu, equifinalidade. Existem várias formas de você alcançar o mesmo objetivo. O órgão A, por exemplo, contratou uma empresa. O órgão B contratou servidores por meio de concurso. Ambos conseguiram atingir o mesmo objetivo de formas diferentes. É isso que a gente chama de equifinalidade. Então, gabarito da questão, equifinalidade, alternativa E. Vamos para mais uma. FGV PM Oficial 2022. A teoria dos sistemas tem como pressuposto
que a organização deve ser vista como um sistema aberto, perfeito, né? Composto por subsistemas interdependentes e em contínua interação com o ambiente que se insere. A teoria apoia-se também na crença de que o ser humano comporta-se como um sistema aberto, interagindo com outras pessoas e com o ambiente que o cerca. Assim, em uma organização, as pessoas desempenham papéis, administrando suas expectativas, comunicando-as aos demais e ajustando seus diversos papéis que lhes são atribuídos. Esse conceito de ser humano é conhecido como... Gente, um nome gigantesco aqui, a questão gigantesca, mas só quer saber o seguinte: qual é o homem da teoria geral dos sistemas? É o homem funcional, a gente falou sobre isso, né? O homem defendido aí na teoria dos sistemas é o homem funcional, então gabarito da questão alternativa A. Vamos para mais uma, FGV, MP Analista 2018. A teoria dos sistemas rompeu com os paradigmas das teorias administrativas anteriores e trouxe uma nova forma de interpretação das organizações. Assinale a opção que indica uma inovação proposta pela teoria dos sistemas. Vamos ver. Alternativa A. Os funcionários podem ser substituídos por máquinas para otimização de tarefas. Nada a ver, né? Teoria do sistema, a principal contribuição dela, gente, é ver a organização como sistema. Ou seja, ali como um elemento que interage com o ambiente, né? Influenciando e sendo influenciado pelo ambiente. Né? Nada a ver com a A. Vamos ver a B. A hierarquia de comando da organização deve ser separada entre as funções. Não, essa ideia de separação, divisão do trabalho é muito própria da abordagem clássica, né? Vamos ver a C. O núcleo técnico deve estar ajustado ao núcleo estratégico, não tem nada a ver com teoria dos sistemas. D. Os processos internos são suficientes, não tem nada a ver com sistemas. E. As organizações interagem continuamente com o ambiente externo. É essa a principal contribuição. A alternativa é descrever exatamente a proposta da teoria dos sistemas, a ideia de que a organização interage com o ambiente, está continuamente influenciando o ambiente e sendo influenciada pelo ambiente. E assim, gente, vencemos também a teoria dos sistemas, né? E aí, o que eu quero que você saiba desse segundo bloco? Anota aí. Você, nesse momento, deve ser capaz de descrever as principais características da teoria da burocracia, diferenciando as vantagens, as disfunções da burocracia, e deve descrever também as principais características da teoria de sistemas, né? Principalmente, gente, essa ideia de que a organização é um sistema, ou seja, ela influencia o mercado, ela influencia o ambiente externo e é influenciada pelo ambiente externo. Aí lembrar do conceito de equifinalidade. O que é equifinalidade? Existem várias formas de você alcançar o mesmo objetivo. Lembrar do conceito de entropia. O que é entropia? Tendência negativa de um sistema caminhar para a deterioração, né? Além do conceito de entropia, lembrar do conceito de morfogênese. O que é morfogênese? É a capacidade do sistema se adaptar a um novo contexto, tá bom? Então as palavrinhas da teoria de sistema às vezes parecem complicadas, equifinalidade, morfogênese, entropia, né? Mas a ideia é muito simples e você sabendo esses conceitos, você tem tudo para tirar de letra as questões da FGV. Beleza, gente? Então, missão concluída. Vencemos aí o conteúdo de teoria geral da administração. Foi um prazer enorme te acompanhar nessa jornada e te espero no próximo encontro. Tá bom? Forte abraço e até lá. Tchau!